Olá, tudo bem? Eu sou Socialmente Invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece um jogo chamado Kenshi? Porque é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Kenshi. Que jogo é esse? Bom, Kenshi é um jogo que eu diria ser único. Eu nunca vi nenhum jogo nessa pegada, nesse estilo. É uma coisa muito diferente. Kenshin é um jogo que não tem história. Ele objetivamente não tem uma história principal, pelo menos não que eu saiba. E ele é um simulador de sobrevivência em um mundo difícil de sobreviver. Vamos lá. Você começa Kenshin, você meio que criando a sua história, né? Por assim dizer. Você tem, primeiramente, a primeira coisa que você abrir Kenshin, você vai ter dezenas de escolhas de início. Das mais variadas possíveis, das dificuldades mais variadas possíveis. E eu, sendo bem sincero, esse vídeo não é de um especialista em Kenshi. Eu sou um jogador, joguei tipo umas 20 horas. Acabei dando uma pausa por alguns aspectos, nem tem a ver com o jogo, tem mais a ver com a minha vibe no momento de jogar, que eu, sei lá, bateu um negócio de eu querer jogar jogo de ação. E eu acabei dando uma pausa em Kenshi, mas eu pretendo voltar porque eu tenho o objetivo de ser alguém muito potente em Kenshi. Criar um personagem muito forte. Mas é um negócio difícil. Mas vamos lá. Kenshi, você pegando, por exemplo, o início que eu peguei, que foi o mais comumzinho que tem lá, que é... Eu não sei se é um meio que sem início, ou é que eu não lembro exatamente o nome. Mas, cara, eu peguei ali o início, comecei em uma cidadezinha meio destruída, meu personagem não tinha, teoricamente, nenhum problema, e a cidade em si que eu tava em território mais neutro. Então, os perigos não eram tantos. Quando você começa, cara, você vai ter a fome do seu personagem, você vai ter ali, cada parte do corpo dele tem um HP próprio, e isso é bem importante, porque em uma luta, se machucarem muito, pode causar uma ferida muito grave, ou até você pode perder um braço ou os membros, e aí depois não tem, né? Não tem super cola para colocar de volta, você vai ter que substituir por algo mais robótico e, né, seguir e lidar com as consequências de você ter um membro robótico. Tem consequências. Então, cara, é um jogo que você tem que tomar cuidado. Que, por exemplo, no início você começa, você não tem dinheiro, você precisa dar um jeito de ter comida, você precisa dar um jeito de se virar no mundo. E aí, você tem que dar um jeito de conseguir dinheiro. Só que se você sai dos muros da cidade, você fica à mercê de qualquer coisa, cara. E assim, ouve o que eu digo quando eu falo que você começa, seu personagem é um merda. Você não luta direito, você não tanca bem os danos que você recebe, seu personagem não faz nada bem. Ele é ruim em objetivamente tudo. E, por exemplo, uma das coisas principais que você pode fazer no início é minerar. Aí você vai e começa a minerar algum minério ali. Beleza. Você vai ver que para minerar demora. E cada minério, quando você vai vender, ele vai vender por pouco dinheiro. Então você vai ralar. Só que conforme você vai minerando, o seu personagem vai tendo mais maestria nesse trabalho braçal e vai minerar mais rápido. E isso pode ser um negócio que te ajuda. E aí você se pergunta, tá, mas minerar é assim, mas e pra lutar? Você tem alguém que te ensina ou coisa do tipo? Bom, até agora que eu tenha visto, tem um jeito que eu vi de você conseguir lutar, aprender a lutar, que é apanhando, porque você não vai conseguir pegar muita gente na porrada no início, é literalmente apanhar. Você vai ter que entrar em lutas e conseguir sair vivo delas com a menor quantidade de machucado possível, para o seu personagem ir se acostumando a usar a arma que você estiver usando, lembrando que as armas têm maestrias diferentes, que vai meio que mudando para destreza, força e coisa do tipo. E aí, né, você tem que ir treinando. Tipo, você começa o jogo, você tem uma arminha de uma mão, que é uma arma leve. Que aí quanto mais o personagem lutar usando ela, mais especializado ele vai estar nela. Só que aí você pode trocar por umas maiores, que vão dar mais dano, mas vão ser mais lentas. E aí, se você já tiver treinado muito com a arminha do início, nessas outras seu personagem vai voltar a ser muito ruim. E, cara, é esse processo. Eu vi que dá pra você ficar muito forte no jogo. Dá pra você ficar absurdo no jogo. Mas é difícil. E assim, a gameplay em si do jogo, ela é meio diferente de jogos... Não diferente, tipo... É que é muito difícil eu ver um jogo single player, esse tipo de câmera, esse tipo de movimentação. Eu, sei lá, quando eu olho pra Kenshi, eu enxergo multiplayer, sabe? Mas ele tem uma variedade, cara, ele tem uma variedade de possibilidade muito grande. Você pode contratar
mercenários para te ajudar. Você pode criar meio que a própria gangue do seu personagem, que é o próprio grupo dele. O jogo ele pode virar de sobrevivência e tudo mais para administração de base, porque você pode construir uma base e aí você tem que defender ela. E tem todo um esquema assim. Então, cara, Genshin é um jogo que tem muita possibilidade. E é o que eu sei, também tem muito mod. Tanto que eu falo, cara, Genshin é um jogo tão interessante que eu acho que seria muito... algo, cara, que funcionaria muito bem pra live. Ou pra alguns vídeos das pessoas jogando pela primeira vez e tudo mais. Porque, mano, o jogo é meio absurdo. E uma coisa que eu... convido vocês a fazerem é olhar as reviews da Steam do jogo, porque muita gente lá conta tipo uma história de uma experiência que teve com o jogo. E cara, se você ler aquilo e não essa experiência e não sentir vontade de jogar o jogo, eu não sei como eu posso fazer você ter mais vontade, porque essas reviews da Steam, elas servem como uma propaganda perfeita, cara. Você lê aquilo, a curiosidade, a curiosidade explode na sua cabeça pra você saber como o jogo funciona. Tanto que foram esses comentários que acabaram me fazendo ter a certeza de que eu queria comprar o jogo pra testar. Eu nem tinha visto o vídeo na internet, eu só vi os comentários. E aí depois eu fui procurar vídeo, depois que eu tinha certeza de pegar o jogo. Então, mano, eu realmente convido vocês a darem uma olhada, que vale muito a pena. Mas é isso, cara. Genshin, ele é um jogo que merece um vídeo muito especial por tudo que eu vejo que ele pode fazer, proporcionar, mas eu nem tenho o tempo de jogo suficiente para fazer esse vídeo especial. Talvez mais pra frente, com o tempo, conforme for jogando e aprendendo mais do jogo, eu até traga outro vídeo dele com uma análise mais apurada, sobre tudo que o jogo traz, tudo que ele oferece. Mas eu queria muito trazer para vocês conhecerem, como é que é esse jogo tão diferente que eu encontrei e que parece ser tão promissor e interessante, mesmo que também tenha a possibilidade de ser muito difícil e frustrante. Mas é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like aí. Se você gostou muito, deixa um comentário aí embaixo se você já conhecia Genshin, se você nunca tinha ouvido falar, se você já jogou, se você já jogou. Compartilhe alguma experiência que você teve com o jogo, alguma história de uma gameplay que você fez, que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários e se eu tiver algo a acrescentar, em responder eles também. Se você puder recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Eu também agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.